Olá a todos. Após termos tido a matéria chamada de cálculo para a construção de pequenos transformadores, vamos aqui nessa aula fazer exercícios sobre o tema explicado na aula anterior, ok? Então vamos lá. Então eu vou criar aqui um transformador monofásico qualquer, né? E a partir dele nós vamos fazer os cálculos aí para esse pequeno transformador, né? Então vou colocar lá um transformador abaixador de tensão, né? Que vai receber aqui na entrada 127 volts RMS. Então esse transformador vai receber no primário uma tensão de entrada de 127 volts RMS. Nós temos aqui o representado, né, o aço silício laminado, né, ferro silício laminado, e vou colocar aqui o secundário. Fazer aqui a representação do secundário desse transformador, ok? Então vou colocar aqui uma saída de 20 volts RMS. Eu quero um transformador que tem uma saída de 20 volts RMS, que tenha uma corrente de carga aqui. Vamos colocar uma carga aqui, né? E tem uma corrente aqui de, vou colocar lá 3 amperes, né? Quais outras características eu posso estar falando desse transformador, né? Eu vou colocar lá que a chapa desse transformador, né? A chapa aí tenha 3% de silício. Tá? Estou criando um transformador assim na hora. Estou bolando os valores e aí no vamos fazer uma resolução do que eu tiver criando agora. Chapa 3% de silício. Vamos colocar aí uma boa ventilação, né? Uma boa ventilação. Essa boa ventilação está relacionada ao ambiente onde esse transformador vai trabalhar, né? Rendimento, vamos colocar aí um rendimento para esse transformador no primeiro momento, 90%. E o cosseno φ, vou colocar também 0,9. Tá bom? Então temos aí essas informações que a gente pode estar montando, né, o nosso transformador, tá certo? Só que para montar o nosso transformador, né, nós vamos ter aí toda uma sequência, né? A montagem de um transformador, ele exige uma sequência de trabalho, né, que nós vamos seguir agora da maneira mais organizada possível, tá certo? Então, quando nós trabalhamos com transformador, né, qual é o primeiro passo aí, né? Primeiro passo. Então, o primeiro passo é cálculo da potência do secundário. Então esse é o primeiro passo. Nós vamos calcular a potência, imaginando que é uma carga resistiva aqui, né? É o cálculo da potência do secundário. Então, o que a gente vai ter, né, no primeiro passo? Potência do secundário, né? Potência do secundário vai ser a tensão do secundário
vezes a corrente de secundário, ok? Então vamos lá. Potência do secundário. Potência do secundário vai ser o quê? Tensão que está saindo no secundário. Nesse momento nós temos aqui, ó, saindo uma tensão de secundário de 20 volts RMS. Vezes a corrente que passa pela carga, é uma corrente de 3 amperes, né? Então vamos ter aí, né, que a potência de secundário, neste caso aqui, vai ser 20 vezes 3, né? Vamos ter uma potência aí de 60 watts, ok? Que é, vamos trabalhar dessa maneira aí, que a saída vai sair em watts. Então no primeiro passo, determinamos aí o que? A potência do secundário, né? Que é a tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Daí, vamos lá para o segundo passo. Segundo passo. Bem, o segundo passo é o que? É o cálculo da potência do primário. Então, o segundo passo é cálculo da potência do enrolamento primário, né? Então, como que eu vou fazer o cálculo da potência do primário, né? Conforme nós vimos na explicação, o cálculo da potência do primário, né, ele é baseado, né, na potência do secundário. Então, qual o detalhe aí, né? O rendimento desse transformador é um rendimento de 90%, tá certo? Então, nós vamos ter que fazer o que? Para que nós tenhamos do primário, né, para o secundário aqui, ó, do primário para o secundário, né, nós já vamos ter perdas de 10%. Então o que, que eu vou ter que fazer no primário, né? Já que o rendimento é de 90%, eu vou ter perdas de 10%. Então o que, que eu tenho que fazer no primário? Fazer um primário 10% maior na sua potência, né? Sabendo que vão ter essas perdas para que eu tenha o valor que eu quero aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar, né, a potência do secundário vezes 1,1. Esse 1,1 aqui representa os 10%, tá bom? Ah, professor, se o rendimento fosse 95%, né? Daí eu teria o quê? Né? Eu teria a potência do secundário vezes 1,05. Ah, professor, se o rendimento fosse lá 80%, né? Nós iríamos fazer a potência do secundário vezes 1,2. E assim, nesse modus operandi aí, né? Tudo bem? Então, no nosso caso aqui, ó, o rendimento é de 90%, tá certo? Então, a gente vai fazer qual tipo de multiplicação? Potência do secundário vezes 1,1. Então, a potência do primário, que é o segundo passo, né? Que a gente quer determinar, vai ser a potência do secundário vezes 1,1, tá certo? Então, né, potência do enrolamento primário é a potência do secundário. Nós achamos que a potência do secundário era 60 watts vezes 1,1. Ok, pessoal? Então agora nós vamos, né, achar aí a potência do enrolamento primário, né? Então vou lá. 60 vezes 1,1. 66 watts. Então achei que a potência do enrolamento primário é igual a 66 watts.
tá certo? Só para deixar organizado, né? Eu vou colocar lá. Primeiro passo, né? Que é a potência do secundário. Eu achei 60 watts. O segundo passo, que é a potência do primário, eu achei 66 watts, ok? Então vou seguindo aqui essa situação para que no final os cálculos estejam muito mais fáceis, organizados, ok? Bem, daí vem o terceiro passo, né? Para cálculo de um pequeno transformador. O terceiro passo ele está relacionado, né, a seção líquida do, do, do núcleo. Então, cálculo da seção líquida. Terceiro passo é o cálculo da seção líquida. Nesse cálculo da seção líquida, o que nós vamos fazer? Seção líquida é a área do transformador, recordando, né? É aquela área que nós iremos fazer o enrolamento, né? Então a gente tem lá esse lado aqui, né? Aqui onde vai ser colocado, então numa chapa EI, né? Chapa E, aqui nós temos a seção líquida, ó. Aqui, ó, né? O que nós vamos ter nesse ponto aqui, né? Aqui vai ser a nossa seção líquida. Aqui nós vamos colocar os fios primário, secundário, né? Aqui. Essa área aqui é a nossa seção líquida. E a seção líquida, né? Ela vai ser obtida através da raiz da potência de primário. Tá certo? Então, raiz da potência de primário, né? Potência de primário nós já achamos que é 66 watts. Tá certo? Então, extraindo a raiz de 66, nós vamos ter 8,12 centímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Então a gente tem esse cálculo aí, que é o terceiro passo, que vai ser a nossa seção líquida. Nós achamos 8,12 centímetros quadrados. Então, de acordo com a aula, a gente vê isso aqui já foi explicado, né? Daí nós vamos para o quarto passo, né? O quarto passo é o que? O quarto passo era o cálculo da seção bruta, né? Lembrando lá, né? Era o cálculo da seção bruta. Ah, professor, por que cálculo da seção bruta? Porque aqui nessa seção líquida, nós não vamos colocar só fios de primário e secundário. Nesse local aqui, né, nessa parte central do transformador, o que a gente vai fazer? Essa parte central do transformador aí, nós vamos colocar o carretel, nós vamos colocar o papel craft, o papel cristal, tudo vai ser muito explicado, né? Então não há necessidade de preocupação. Então aqui nessa região aqui nós vamos colocar várias peças, né? Vários materiais. Não será só o enrolamento primário e secundário que será colocado aqui, né? Então, para isso, nós fazemos um cálculo no qual nós aumentamos em 20% esta área aqui, já predizendo um aumento da peça por causa dos materiais que aí serão colocados, né? Então, no quarto passo, nós vamos fazer o cálculo da seção bruta. Seção bruta vai ser a seção líquida vezes 1,2. Então, a intenção é aumentar essa peça em 20%, né? Para quê?
para que nós não tenhamos problemas aí, né? Então a seção bruta vai ser a seção líquida. Acabamos de achar 8,124. Vou colocar 3 casas após a vírgula, tá? Então pus aqui só 2, mas eu vou pôr 3. Em todos os cálculos daqui para diante eu vou usar 3 casas após a vírgula, tá? Então vai ser 8,124 centímetros quadrados, né, que é a área, vezes 1,2. Então a seção bruta vai ser 8,124 vezes 1,2, um aumento de 20%. Eu vou ter aqui uma área de 9,748 centímetros quadrados. Tá certo, pessoal? Então achei essa área aqui. Daí vem o primeiro arredondamento. Não se deve trabalhar com áreas quebradas aqui, né? De acordo com esse cálculo, já foi verificado muitos anos, né? Que a gente faz aqui um primeiro arredondamento. Então nesse ponto aqui agora, pessoal, nós vamos ter aí, né, o primeiro arredondamento. Vou até deixar em destaque aqui, né? Então no quarto passo nós temos o primeiro arredondamento. Nesse arredondamento, qual o detalhe, né, que a gente vai tomar aí de situação de cálculo? Nós vamos sempre arredondar para cima, sempre para cima, deixando o valor inteiro, né? Então esse valor aí de 9,748 nós vamos arredondar essa seção bruta para 10.